Bom dia, igreja. Muito especial estar nesse domingo, 29 de dezembro, aqui, adorando Deus com vocês. Eu queria compartilhar uma escritura sobre um grande homem de Deus. Não precisam ir lá, é João capítulo 1, 47. A Bíblia fala assim: ao ver Alcides se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro cristão, em quem não há falsidade. Hoje nós vamos receber a pregação de Alcides. Alcides é um homem de Deus, um homem que serve a Deus há muito tempo. Sua esposa veio no time missionário em 87 para cá, e ele vem serviu na África, serviu no Rio, serviu aqui em São Paulo, serviu nos Estados Unidos, e hoje ele está em Goiânia, servindo a igreja lá. Começou a implantação de Goiânia, e eu queria trazê-lo aqui. Vem cá, Alcides. O Alcides é um cara que eu admiro demais. Eu só queria contar uma historinha com o Alcides. Em 95, a gente fez uma seleção que ia para a África, um time de futebol. Então a gente fez eles reuniu um grupo, fez uma seletiva, e nós começamos a treinar para ir para jogar lá na África. Ia ter uma conferência na África, então nós ficamos quase um ano treinando. E eu aprendi muito com o Alcides uma coisa que ele falava: dá tudo, dá 100% de você. E você me ensinou muito isso. Nesses 25 anos eu pratico isso até hoje. Procuro dar tudo. A gente não foi para a África, porque cada um tinha que dar $2.000 na época, e a gente não tinha dinheiro. Mas você me ensinou muitas coisas. Muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe e use sua vida aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar isso aqui lá embaixo, e aí eu vou poder falar com você um pouquinho mais à vontade, tá bom? Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela recepção. É sempre bom estar aqui em São Paulo. Você deve estar perguntando: quem é esse cara, né? Então eu não o culpo, tá? Eu fui, na verdade, o 16º batismo aqui em São Paulo. Então, a igreja estava começando, isso em 1987. Sou um cara muito velho, como você pode ver, eu não preciso nem falar, né? Então alguns me viram aqui logo quando a gente chegou e falaram: rapaz, onde é que aconteceu com o cabelo? Pois é, eu estou me perguntando isso há algum tempo já. Mas é muito bom a gente estar aqui na Zona Leste. Alguns talvez se lembrem, mas nós fizemos parte da Zona Leste nos idos da década de 90, primeira metade de 90, a gente estava aqui na Zona Leste. Muitas viagens pela Zona Leste, muitas viagens para Guaianazes. Tinha um casal na época que a gente estudou a Bíblia com eles, já não estão mais conosco, mas a gente tem ótimas memórias da Zona Leste, é muito bom estar aqui de volta. Nós estamos em Goiânia agora, faz 5 anos que nós estamos em Goiânia. E a razão, na verdade, por estarmos passando aqui por São Paulo, é que nós estamos a caminho da África. Tá? Então nós vamos passar 10 dias em Luanda, em Angola, e depois uma semana em Maputo, Moçambique. Então, Deus nos deu o grande privilégio de fazer parte do início de algumas igrejas no continente africano. Só que, a princípio, nós tínhamos ido para lá, no caso eu, para poder ajudar a começar as igrejas nos países de língua portuguesa. O que acontece é que, por várias razões, inclusive razões ligadas à situação política desses países na época, e a situação instável que eles viviam, isso não foi possível no período de tempo que a gente estava lá. No entanto, depois de algum tempo, as igrejas foram iniciadas. Primeiramente, Maputo, depois Luanda, e tem sido uma alegria muito grande para a Leslie e para mim poder nos reconectar com a África. Então, nos últimos ano e meio, nós temos estado com eles algumas vezes. Essa vai ser a 3ª viagem que nós estamos fazendo agora. Então, nós estamos muito felizes. Eu queria, na verdade, mostrar 2 vídeos, rapidamente, só um trechinho do louvor, primeiramente na igreja de Maputo. O pessoal canta muito bem lá. Então eu queria só mostrar algumas coisas aqui rapidinho.
para a gente poder ver. Esse foi um culto com a igreja de Maputo, ano passado. Isso aí foi, na verdade, em 2018. Porém, em 2019, nós tivemos a oportunidade de visitar uma igreja que está se iniciando no norte de Moçambique, num lugar chamado Nacala. E essa igreja está no início, é uma história incrível, na verdade, de como é que isso aconteceu. Depois, numa outra oportunidade, eu vou poder compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria mostrar um vídeo da nossa visita lá, agora no último mês de julho. Então, é muito especial a gente poder ver o que Deus está fazendo, não só na Zona Leste, mas ao redor do mundo. Muito especial de ser parte do que Deus quer fazer na vida das pessoas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E se você é daqueles que gosta de título para o que vai ser falado, eu tenho um título aqui para você hoje. Deus na minha causa ou eu na causa de Deus? No último feriado de finados, nós recebemos, nós tivemos um retiro, a igreja de Brasília teve um retiro juntamente com a igreja de Goiânia. A igreja de Goiânia é uma igreja muito pequena ainda. Tá? Nós começamos o ano de 2019 com 15 discípulos lá, e hoje nós somos 19 discípulos. Então Deus acrescentou quase que um terço, né, ao nosso grupo, e nós estamos extremamente animados sobre o que Deus vai fazer no ano de 2020. Então eu gostaria que você, por favor, orasse por nós, lembrasse de Goiânia nas suas orações. E no finalzinho aqui do que eu vou estar falando aqui, eu quero gravar uma mensagem sua para Goiânia. Então você vai falar: olá Goiânia, tudo bem? E a gente vai mandar para eles para encorajá-los lá. Mas nós tivemos esse retiro juntamente com a igreja de Brasília, no fim de semana de finados, e nós recebemos a visita de Leandro e Simone. Leandro e Simone vocês conhecem, estão aqui com a Zona Norte, região Norte. E numa determinada aula que o Leandro disse, esse local onde a gente estava reunido é um acampamento que pertence a uma igreja que tem um trabalho que eles fazem com moradores de rua. Tá? Homens, moradores de rua, onde eles levam essas pessoas para esse local e trabalham com essas pessoas no sentido de recuperá-las para a sociedade. E todo o esquema é organizado e feito por eles. Então eles estão lá servindo durante as refeições, cozinhando e por aí afora. E num determinado momento, Leandro perguntou, conversando com um desses rapazes que estava ali servindo, ele disse: puxa, vocês têm feito tudo isso com tanta excelência, vocês têm nos servido com tanto amor, vocês têm feito um trabalho fantástico, como é que vocês fazem isso? E o rapaz com quem ele estava falando e perguntando isso, ele mencionou Salmo 116, versículos 12 a 14. E ele disse: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos. E ele falou: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Está aí uma pessoa que reconhecia o quanto Deus tinha feito por ele, o quanto Deus já tinha transformado a vida dele, trazido da rua para a situação onde ele se encontrava.
E isso é um negócio muito sério, na verdade. Eu e você, nós nos sentimos dessa forma? É dessa forma agora, no final de 2019, que eu me sinto? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É assim que você se sente. Eu me tornei cristão em 1987. Eu fui basicamente o primeiro cara lá na Universidade de São Paulo. Então enche o meu coração de alegria ver que a gente tem agora vários irmãos que estão lá na Universidade de São Paulo. Porque foi o início para mim da minha caminhada com Deus. No entanto, muitas vezes, essa não é a maneira como a gente se sente. Em 2002, o canal de televisão inglês chamado BBC fez um documentário chamado The Century of the Self, o século do ego, mostrando o que tem acontecido, na verdade, na nossa sociedade, nesse último século, no que diz respeito ao enfoque no ser humano, o enfoque em mim mesmo. Como é que eu posso progredir? Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso satisfazer os meus desejos? E eles trabalham muito nos conceitos que foram trazidos por Freud na psicologia e como isso foi aplicado na área de marketing, onde na verdade necessidades que não existiam acabam sendo colocadas para você e para mim, e você agora tem uma necessidade nova que você não tinha antes, e agora sua vida começa a girar em torno de você suprir aquela tal necessidade que agora você tem. O século do ego, o século do eu. A coisa principal, na verdade, sobre isso é como isso não tem simplesmente ficado no mundo e na sociedade, mas isso tem vindo para dentro das igrejas. Eu gosto muito de caminhar, né? Ontem mesmo fui aqui do Tatuapé até o Brás, caminhando e voltei. E às vezes eu saio para algumas longas caminhadas lá em Goiânia. Tem um lugarzinho chamado Trindade, que fica a 16 quilômetros de Goiânia. Então tem, na verdade, o pessoal faz, durante uma certa época lá, fazem a caminhada para essa basílica que tem na cidade de Trindade. E eu às vezes vou fazer essa caminhada, não por causa da basílica, mas o Divino Pai Eterno é na verdade o nome dessa basílica, mas porque eu gosto desse tempo para poder meditar, orar, pensar. E tem uma igreja, nesse caminho tem uma igreja, de vez em quando, então quando eu estou passando eu vejo essa igreja, tem um sinal muito grande, e o nome da igreja é Igreja Bom Pastor. Então tem letras garrafais, Igreja Bom Pastor, e aí tem letras menores, o amor de Deus a seu favor. É interessante como é que essa ideia tem consumido as pessoas, a tal forma que agora o que existe é, como é que Deus vai me servir? O que é que Deus pode fazer por mim? Isso não é uma ideia nova, isso chama-se teologia da prosperidade, que tem invadido nossa sociedade, tem invadido as igrejas, e tudo gira em torno do que é que eu vou receber de Deus. Qual é a bênção? Uma vez assistindo um programa aí de televisão desses que você encontra aí, de algumas igrejas, e o rapaz estava lá com uma fila enorme, e ele queria saber das pessoas qual é a bênção que a pessoa tinha recebido de Deus. E um veio lá e falou, puxa, eu tinha essa dor nas costas, não conseguia levantar, minha coluna estava em mau estado, e agora eu caminho, agora eu estou bem, agora eu estou transformado, olha o que Deus fez, olha que bênção incrível, aleluia, Deus seja louvado. O outro chegou e falou, eu estava em dívida, não tinha onde cair morto, estava endividado, não tinha onde morar, e hoje eu tenho 3 apartamentos, 2 carros, tenho uma empresa própria, olha o que Deus tem feito na minha vida. Aí chegou uma senhora, e o cara na frente lá, o bispo, chegou e falou,
E aí, minha irmã, qual é a sua bênção? Falou, Jesus Cristo perdoou os meus pecados. Eu estou salva agora. Ele tem feito uma coisa incrível na minha vida, transformado a minha vida, meus pecados estão perdoados. E o bispo olha para ela e fala assim, mas qual que é a bênção? Essa é a realidade que nós vivemos. É engraçado, mas é triste. Ontem eu tive visitando um dos locais mais famosos agora da cidade de São Paulo. Eu fui visitar o Templo de Salomão. Não sei se você já esteve lá visitando o Templo de Salomão. É grande pra caramba o lugar. Muito grande. E é essa realidade que a gente vive, né? Você vai até Deus para que Deus de alguma forma faça algo para você. Seja por causa da sua saúde, seja financeiramente. Nós estamos buscando o que é que eu posso receber de Deus. Na verdade, isso não é algo novo, né? Gênesis capítulo 3, no versículo 1, nós encontramos ali o início da coisa. E diz assim no versículo 1 de Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E aí vem a coisa interessante. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Desde o início a coisa era assim. Satanás quer transformar o enfoque para mim, para você. O que é que eu vou ganhar com isso? Ah, esse negócio vai trazer um negócio bom para mim aqui. Eu vou receber algo em troca. Então vale a pena. Quando na verdade a oração que Jesus ensinou para os discípulos, em Mateus capítulo 6, no versículo 9, é uma oração que é bem diferente desse conceito. É uma oração que diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, dá-nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, se eu tiver o que comer hoje, está muito bom, não preciso de mais nada. Perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e teu é a glória, tua é a glória para sempre. O enfoque era em quem? Em Deus. Tua vontade, teu reino. A única coisa que eu preciso, Deus, é do pão de cada dia aqui. A questão para mim e para você hoje é onde é que está o seu enfoque? Onde é que está o meu enfoque? Alguns têm sido cristãos agora por algumas décadas, né? Já tem mais de 3 décadas que eu tenho sido cristão. E eu vejo alguns rostos aqui mais antigos. E eu sei que você tem pelo menos aí uns 25 anos aí de estrada. É tempo. Interessante porque nós começamos muitas vezes a coisa bastante animados, correndo atrás, prontos a fazer qualquer coisa, prontos a deixar qualquer coisa, ir para qualquer lugar. Mas aí a vida acontece. Nasce filho, casa, nasce filho,
filho começa a pedir isso, começa a pedir aquilo, cresce, fica adolescente, aí a coisa fica mais complicada ainda. E aí eu tenho que dar isso, eu tenho que prover aquilo. E muitos de nós nos tornamos como o solo cheio de espinhos, que começa a ser sufocado pelas preocupações desse mundo, pela ilusão das riquezas. Eu queria falar, eu tenho 2 pontos aqui rápidos, sobre os quais eu queria falar hoje. E o primeiro deles é, Deus não é Papai Noel, Ele é Deus. Deus não é Papai Noel, Ele é Deus. Se você for no dicionário, você vai encontrar, entre várias definições, você vai encontrar uma definição que eu achei uma definição bastante interessante, que diz assim, sobre definindo Deus. Fala, ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só. Causa necessária e fim último de tudo que existe. Interessante essa definição aqui de Deus. Agora, quando a gente começa a pegar essa definição e comparar eu e você, em que posição nós estamos? Basicamente uma posição inexistente, né? Porque quando se fala de um ser infinito, eterno, sobrenatural, que existe por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. Ou seja, eu e você, na verdade, somos o quê? Nada. No entanto, Deus, aparentemente, para a maior parte da população, tem se tornado Papai Noel, né? Eu nunca me esqueci, na década de 90, um jogador famoso, na época, excelente jogador, e ele foi um dos primeiros a começar a fazer um determinado gesto, quando ele marcava um gol, né? Que era o gesto de olhar para cima e apontar para os céus. Esse jogador foi o Kaká, tá? E aparentemente ele tinha uma fé. Só que isso começou a ser imitado por muita gente. E hoje você vê o cara fazendo gol, apontando para o céu, mas no dia seguinte você vê as notícias do fato de que ele agora traiu a mulher com quem ele estava, que não era na verdade a mulher dele, né? E agora ele está com outra, e tem escândalo com o cara, porque agora ele sonega lá o imposto de renda, lá de onde ele joga, normalmente na Espanha, e por aí afora. Ou seja, apontando para Deus para dizer o quê? Deus, você me dá o presente aqui, né? Que eu continuo fazendo as minhas coisas aqui. Deus está aqui para me servir, fazer minha carreira ir para frente. Não tem nada de errado com você apontar para Deus, se de fato a sua vida mostra que Deus é a primeira coisa na sua vida. Se não está mostrando, apontar para Deus, ouvir no culto de domingo, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Isso tem que ser mostrado no dia a dia. Tem que ser mostrado como é que eu vivo. Quem é que está envolvido na causa de quem? Essa é a grande questão que nós temos que nos perguntar. Eu quero um Deus para se envolver na minha causa, porque a minha causa é, talvez ter minha casa própria, talvez ter um carro novo, talvez ter um celular de última geração. Essa tem se tornado a causa de muitos, ainda que abertamente não se fale sobre isso. Eu estou atrás de Deus para que Ele possa abraçar a minha causa? Ou eu, na verdade, como súdito, entendendo quem Deus é, estou correndo atrás de abraçar a causa de Deus? Marcos capítulo 16, no versículo 20. Existe essa coisa agora na nossa sociedade, que é essa coisa de milagre, né? Deus vai fazer um milagre na sua vida, né? Você vai, obviamente, por uma bagatela aqui, você vai dar uma oferta, né? E Deus vai transformar, né, a sua vida e vai fazer coisas incríveis na sua vida, desde curar você,
até mesmo de dar o que você quer financeiramente ou o que você precisa. Marcos capítulo 16, no versículo 20, nós vemos claramente o que acontecia naquela época. E diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, os milagres que aconteciam não era simplesmente para servir o fulano, era para confirmar a mensagem. O enfoque era Deus, o enfoque era espalhar a mensagem de Deus e não servir a alguém. O milagre que acontecia era para confirmar: olha, isso aqui vem de Deus, porque ninguém consegue fazer esse negócio aqui se não for Deus. Atos 14, mesma coisa. Versículo 3, diz assim: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Ou seja, era simplesmente uma questão de confirmar a mensagem. Eles não tinham o Novo Testamento nessa época, como nós temos hoje. Nós podemos pegar lá, ler, saber o que está lá. Na época não tinha isso. Quem é esse pessoal? Estão falando em nome de quem? Para confirmar a mensagem, alguns milagres eram feitos. Hoje, milagre é o carro-chefe. Qual é o milagre que você precisa? É isso que você precisa? Vem até aqui, uma bagatela. Você dá aqui qualquer R$1.000 e você vai receber o que você precisa, né? E é esse comércio, essa barganha que nós vivemos. Agora, a coisa é, não, aqui na igreja a gente não faz isso não. Mas no fundo do coração, eu tenho permanecido fiel a Deus porque eu quero abraçar a causa de Deus? Ou porque eu quero que Deus abrace a minha causa? Eu não sei qual é a sua causa. Talvez seja arrumar uma mulher, talvez seja arrumar um marido. Talvez a causa seja conseguir ter um diploma para poder ter um emprego melhor. Eu não sei qual é a sua causa. Mas eu tenho que olhar para o meu coração, e cada um de nós tem que olhar para o próprio coração. Eu estou aqui para servir esse ser que é infinito, eterno, que não depende de nada, na verdade tudo foi criado por causa dele, ou eu estou querendo um ser que vá servir a mim? E aí, o ponto número 2, é vá atrás da causa de Deus. Vá atrás da causa de Deus. É interessante essa coisa de escolher igreja, né? Qual a igreja que eu estou indo, né? Pessoas escolhem igrejas por diversas razões. Tem pessoas escolhendo igreja porque tem um ministério de crianças bom. Não que não seja legal ter um ministério de crianças bom. Tem pessoas que escolhem a igreja por causa do louvor. É bom ter louvor? É claro que é bom ter um louvor legal. Mas escolher por causa de um programa para criança, não, mas eu quero que meus filhos sejam bem atendidos, essa é a maneira como a gente escolhe clube, né? Não, esse clube tal aqui tem muitos programas para as crianças tal, então eu vou me associar ao clube tal. Na verdade, eu devo estar escolhendo igreja porque eu vejo Deus sendo glorificado ali. Não porque as pessoas estão recebendo algum tipo de benefício. João capítulo 18, no versículo 33. Existe uma passagem bastante interessante aqui. João 18, 33. Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua. Ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem.
mas agora o meu reino não é daqui. Ano passado, há um ano atrás, nós tivemos as eleições para presidente. E foi lamentável, lamentável o que eu vi alguns cristãos fazendo, falando e agindo. Lamentável. Talvez isso não tenha acontecido aqui entre vocês, mas eu sei que aconteceu em muitos lugares. Onde a causa dessa pessoa se tornou a bandeira política. Quando Jesus falando aqui, meu reino não é desse mundo, meu amigo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Quando Pedro veio com a espada e arrancou a orelha do guarda, o que Jesus fez? Colou de volta. Essa não é minha causa. Alguns têm abraçado a política como a causa agora das suas vidas. E defendendo. Não, se você não votar no fulano, você não é cristão. Eu vi coisas desse tipo. E alguns abraçaram esse blá, blá, blá. A causa de Jesus não é política, meu irmão. Num outro momento, nos evangelhos, eles queriam fazer de Jesus rei. Lembra disso? E Jesus sai de fininho. Por quê? Porque não é essa a causa dele. A causa de Jesus não era política. A causa de Jesus não era fazer a coisa melhorar nessa terra. Na verdade, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A causa de Jesus era outra. A causa de Jesus era espiritual. Qual é a causa de Deus? Eu te digo qual é a causa de Deus. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, olha aqui a vontade de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a causa de Deus, que os homens sejam salvos. Não é que você tenha o carro do ano, não é que a sua saúde seja perfeita. Paulo, na verdade, falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Às vezes, não, mas Deus cura o fulano, cura o fulano, cura o fulano. E às vezes eu fico perguntando, mas será que o fulano não vai estar melhor lá no céu? Se ele é cristão, por que a gente está tão desesperado assim de cura o fulano, cura a fulana? Se ele é cristão, Deus faz a tua vontade. Se você ainda tem algum plano para o fulano aqui, nessa terra, amém. Agora, se ele já fez, Deus, que ele possa estar contigo. Se eu morresse agora aqui, eu ia morrer feliz. Porque eu morrer é Cristo. Morrer é Cristo. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Às vezes a gente entra nessas ondas por causa do que a gente ouve no nosso meio, na nossa sociedade, no meio religioso, e a gente acaba saindo um pouquinho do enfoque da coisa. É assim comigo e provavelmente é assim com cada um de nós. E a gente às vezes precisa retomar e falar, peraí, onde é que eu estou focalizando? Nas minhas coisas e querendo uma vida melhor aqui, ou eu estou focalizando em Deus e não vendo a hora de ter minha vida lá com Ele? Deus quer que cada um seja salvo, todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 9, primeiro a gente vê Paulo falando sobre isso, sobre o que era a vontade de Deus. E agora a gente vê Pedro falando sobre isso, sobre o que é a vontade de Deus. E ele diz no versículo 9,
O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual que é a vontade de Deus? É que os homens sejam salvos, é que as pessoas mudem de vida. Isso é o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não é para que você seja rico, não é para que você tenha o carro do ano. E isso também é o plano para cada um na cidade de São Paulo. Esse é o plano para cada um na Zona Leste, esse é o plano para cada um no Brasil. Até em Goiânia, esse é o plano de Deus. Que cada um chegue ao conhecimento da verdade. Essa é a causa de Deus. Agora, o que é que isso tem a ver comigo hoje? Que bom que você me perguntou. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E aí vem a coisa interessante. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus chamou a mim e chamou a você. Para quê? Para ser cooperador dele. Sua causa aqui, meu amigo, não é ter uma vida melhor aqui. Ainda que a gente saiba das muitas bênçãos que recebemos por ser pessoas mudadas, transformadas, por não roubar no trabalho, por ser honesto. Essas pessoas, na verdade, são levantadas. Fulano eu confio, essa pessoa não perde o emprego. Não perde emprego por quê? Porque ele é bom trabalhador, porque ele faz direito. Mas o propósito não é ter uma vida melhor aqui. Você está correndo atrás do que hoje? Fala, nós somos cooperadores de Deus. Muito legal, a igreja tem voltado para os bairros. A questão é, eu tenho essa convicção de que eu estou aqui para ajudar cada pessoa na Zona Leste a conhecer a verdade. Se todos vão responder ou não, isso é problema de cada um, não é meu problema, nem seu. Mas eu estou agindo como cooperador de Deus, tendo o mesmo sonho de ir alcançar as pessoas na Zona Leste. É a minha causa, é Deus na minha causa, ou sou eu na causa de Deus? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, diz assim: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Versículo 9, vocês, eu e você, porém, são geração eleita, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual era o papel de um sacerdote no Velho Testamento? Interceder pelo povo, conectar o povo com Deus. Ele está chamando quem aqui de sacerdote hoje? Eu e você. Ah não, você, Alcides, está pregando, você é sacerdote. Não. Eu e você somos sacerdotes. Cada cristão é um sacerdote. Sabe o que sacerdote faz? Ele reconecta o homem, a mulher, as pessoas com Deus. É isso que o sacerdote faz. Só que você que está sentado aí, que nunca nem imaginou pregar. Uma época na minha vida que eu nunca imaginava pregar.
Nunca imaginava pregar. Mas quando eu vi qual era a causa de Deus, e quando eu vi que Deus estava me chamando para ser cooperador dele, aí eu não tinha como dizer não. Você tem dito não a ser o que Deus te chamou para ser? Geração eleita, povo santo, separado, nação separada para Deus, sacerdotes, sacerdotisas. O que São Paulo precisa não é de mais dinheiro. O que São Paulo precisa não é de um governo melhor, ainda que a gente ache que isso seja legal. O que São Paulo precisa, na verdade, são de pessoas que entendem que o que as pessoas de fato precisam é de uma nova vida. É de entender que Deus quer transformar as vidas delas. Aquele primeiro salmo que eu li lá no início, o que oferecerei a Deus? O que eu darei a Deus pelo muito que eu tenho recebido? Eu sou o cara mais abençoado nesse mundo. Por quê? Porque minha vida é perfeita? Não. Eu digo para as pessoas, eu vou ter que trabalhar até morrer, porque nem aposentadoria eu vou conseguir ter. Porque eu já mudei para tantos lugares, já fiz tantas coisas, que na verdade quando você computa, nem isso eu vou conseguir ter. É por isso que eu sou feliz? É porque eu tenho casa própria? Não, nem casa própria eu tenho. Meu carro é um carro 2003. 1.0. Graças a Deus que eu tenho. É por isso que eu sou feliz? Não. Meu celular é um celularzinho aí velho, tem 6 anos de idade. Né? Às vezes ele enguiça, né? Não vai para frente, mas é isso. É por isso que eu sou o cara mais abençoado do mundo? Não. É porque Deus tem transformado a minha vida. De um homem que era escravo de pornografia, de imoralidade, para um homem que é fiel à sua esposa e que não está mais na escravidão da imoralidade da pornografia como foi no passado. De ter um propósito na minha vida, de poder ter direção de como construir um relacionamento com a minha esposa, como criar meus filhos, de poder ter a Bíblia como padrão, porque os meus padrões naturais e normais da minha sociedade são todos estragados. É por isso que eu sou abençoado. O que eu posso dar a Deus pelo muito que eu tenho recebido? Você se sente assim? Tomara que você se sinta assim. Se você não se sente assim, 2020 está chegando, e é o momento de você abraçar isso com grande atenção. Eu tenho visto no meu coração algumas coisas bastante sérias, e que eu não tenho mudado. Em particular, Deus tem mostrado no meu coração o fato de que eu não sou manso. Jesus falou: venham até a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse não é o meu coração. Mas eu estou decidido que eu vou abraçar mansidão como fruto do Espírito na minha vida no ano de 2020. Eu desejo isso mais do que qualquer outra coisa. O que você tem desejado para 2020? Saúde? Dinheiro no bolso? Se a gente não se envolve com a causa de Deus, nós estamos nos envolvendo com alguma coisa. Segundo Samuel capítulo 11, a gente está quase terminando. Segundo Samuel 11, versículo 1. Uma história que provavelmente você está cansado de ver, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha. Segundo Samuel 11, versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Não se envolveu com a batalha.
Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço passar. Uma tarde, ou ele tinha ido para a cama muito tarde, dormiu até a tarde, ou acordou, almoçou, vou tirar mais uma soneca. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ah, Satanás, ele é esperto, bicho. Você não está envolvido com a causa de Deus, ele vai se envolver com a sua causa. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para a causa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Você não se envolve com a causa de Deus. Você fica com enfoque em você mesmo. Satanás vai tomar conta do seu coração. Talvez não seja porque você vai dormir com uma mulher ou com um cara. Talvez isso possa acontecer. Ele tem aquela mulher lá no seu trabalho, ele tem aquele cara lá no seu trabalho. Talvez seja uma outra coisa, que é aquele desejo no seu coração, que de fato é o que está te mantendo ainda vindo para a igreja. É aquilo que eu realmente desejo nessa vida. E eu quero que Deus me dê aquilo lá. E Satanás vai deitar e rolar. Alcides, mas eu queria saber qual a vontade de Deus para a minha vida. Às vezes pessoas perguntam, tem revelação na sua igreja? Já perguntaram isso para você? Tem revelação na sua igreja? Eu digo, meu amigo, o que tem é revelação na minha igreja. Está tudo revelado aqui. A gente abre esse livro e revela tudo. É uma revelação total, do início ao fim. O que não falta é revelação. Pode vir que tem revelação. Não, mas eu quero saber com quem eu vou casar. Está revelado também, você quer ver? Olha aqui a revelação. Vamos lá para 1 Coríntios 7. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Está revelado com quem você vai casar. Está revelado. Revelou aí. Você abraçou a causa de Deus, e aí você casa com alguém que abraçou a causa de Deus também. Está revelado. Revelação total. Não precisa ficar pensando mais. Mas tem esse rapaz lá no meu trabalho, ele é tão bonzinho, ele dá tanta atenção, me dá tanta atenção. Deu aqui som? Tá. Ele me dá tanta atenção, esse rapaz é demais. E quem sabe se Deus não vai me usar para trazer ele para Deus? Já ouviu essa história? Bom, tem revelação sobre isso também. No próprio capítulo 7 de 1 Coríntios, só que agora a gente volta um pouquinho e lê o versículo 16. Fala assim, você mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? Meu amigo, minha amiga, se o cara não está dando ouvido a Deus, respeitando a Deus, seguindo a Deus, você acha que é você que ele vai respeitar, dar ouvido e seguir? Cai na real. Se esse cara não respeita a Deus, o que você quer ter com ele? Se essa mulher não respeita a Deus, você acha que é isso que você precisa na sua vida? Você está arrumando uma encrenca que você não faz ideia. Está tudo revelado aqui, está tudo revelado. Com quem você vai casar, com quem que você deve procurar casar. O fato de que não
Você casar com o cara, ou juntar com o cara, ou juntar com a mulher para tentar trazê-lo para Deus, não é assim que funciona. Está tudo revelado. Tem revelação na sua igreja? Agora você pode falar, tem revelação. Me disseram com quem que eu vou casar. Está revelado aí. Você se coloca na causa de Deus, e aí você casa com alguém que também tem se colocado na causa de Deus. E aí, meu amigo, você vai ver o Espírito trabalhando na sua vida. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos. Quando muitos teólogos, muitos catedráticos dizem que na verdade deveria ser chamado de os Atos do Espírito Santo. O Espírito agiu ali no livro de Atos e o Espírito age hoje. Você começa a ouvir as histórias de conversão de cada um aqui. A minha história de conversão, a sua história de conversão, e você vai ver o Espírito agindo, meu amigo. Porque não é o cara que te convidou, não é a mulher que te deu um convite. Você vai começar juntando os pontos. Olha o que Deus fez aqui para me trazer nesse ponto aqui, para fazer essa pessoa me dar um convite, para depois eu me deparar com essa situação, e você vai ver a ação do Espírito Santo. Você quer ver o Espírito agindo na sua vida? Começa a abraçar a causa de Deus, e não buscar Deus para a sua causa. Meus irmãos, Malaquias capítulo 1, para encerrar, versículos 6 a 8, diz assim: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. E hoje, quem são os sacerdotes? Eu e você. São vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador, ao prefeito de São Paulo. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A questão é, o que eu estou oferecendo para Deus hoje? O que sobra do meu tempo? O que sobra das minhas energias? O que sobra dos meus talentos, das minhas habilidades? Depois de eu ter usado tudo isso para servir a mim mesmo e correr atrás das minhas coisas, é isso que eu ofereço para Deus? Se nós vamos ser os sacerdotes que Deus tem chamado para eu e para você sermos, nós temos que oferecer o melhor para Deus. Caso contrário, Deus não aceita. Não, mas eu estou lá todo domingo. Esses caras estavam lá também. Na verdade, esses caras estavam lá sacrificando a Deus. Só que sacrificava a moda deles, da maneira como eles achavam melhor. Como é que você tem sacrificado a Deus hoje? É com o melhor do seu tempo? É com o melhor da sua energia? É com o melhor do seu talento? Ou é do que sobra? Porque na verdade o que eu estou sacrificando é para mim, é para as minhas coisas, é para os meus desejos. Que 2020 possa ser um ano, não simplesmente o ano que a gente mudou da Barra Funda para Tatuapé, onde a gente retomou as nossas reuniões aqui na Zona Leste. Que 2020 seja o ano onde eu abracei a causa de Deus. Onde sou eu na causa de Deus, não o que restante da sociedade e das igrejas estão fazendo, chamando Deus para a sua própria causa.
Tem sido um prazer estar com vocês. A Igreja de São Paulo é, com certeza, uma igreja muito especial para mim e para Leslie. Então é sempre uma alegria muito grande estar com vocês. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar tremendamente no ano de 2020. Possa te dar o que o seu coração deseja. A questão é, o que é que meu coração está desejando?